É a primeira semana da Quaresma e o tema da liturgia da palavra hoje é a oração. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos a liturgia quaresmal, na quarta-feira de cinzas, a oração foi um dos itens que vai nos orientar durante todo esse período quaresmal. A oração, a esmola e o jejum. Hoje Jesus, nesta passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versículos do 7 ao 15, ele nos fala a respeito da oração. Superficialmente, a gente pensa imediatamente, nesse trecho do Evangelho, Jesus está nos ensinando como a gente deve rezar. Sim, mas não só isso. Os versículos 7 e 8, ele diz como nós não devemos rezar, para depois explicar como que nós devemos rezar. A nossa oração, disse Jesus, não deve ser feita à base de muitas palavras, como fazem os pagãos, porque Deus já conhece do que nós necessitamos. E o sentido desses versículos é para dizer que na oração não somos nós que vamos esclarecer nada para Deus. Não somos nós que vamos determinar nada para Deus. Na oração aí sim entra os versículos onde Jesus ensina esta oração mais completa, a oração da fraternidade, o Pai Nosso. Após o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai que está nos céus, apresenta a oração do Pai Nosso 7 pedidos. É com a humildade de quem sabe suplicar a Deus que deve se desenvolver a nossa oração. Não somos nós que vamos mudar o coração de Deus quando nós rezamos. É Deus que vai mudar o nosso coração. Cada palavra do Pai Nosso traz consigo uma longa reflexão. Poderíamos passar dias e dias meditando em cada palavra do Pai Nosso. Afinal de contas, são palavras que brotaram do coração e dos lábios de nosso Senhor. Outro evangelista, ao descrever a oração do Pai Nosso, ele apresenta o pedido que os discípulos fazem a Jesus. Impressionados que estavam em ver Jesus prolongando a sua oração durante tanto tempo, eles pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. E aí Jesus apresenta a oração do Pai Nosso. O texto de Mateus traz os versículos iniciais, mostrando, como já disse, como não deve ser a nossa oração. E em seguida, o evangelista traz a expressão que brotou dos lábios de Jesus: Pai, Abá. Jesus veio com a sua missão revelar ao mundo que Pai é o novo nome de Deus. Ele é o Abá, o Pai querido, que nos ama com amor de pai e mãe, infinitamente. E esta complementação da designação do nosso Deus, Pai Nosso, para dizer esse pronome que não é meu apenas. Somos todos irmãos e irmãs. É o Pai Nosso. E esse Pai Nosso é o céu em plenitude, é a felicidade em plenitude. E daí passam a desfilarem os pedidos que Jesus nos orienta para que a gente realize na oração do Pai Nosso, para que a nossa vida toda seja orientada segundo os desígnios do Pai. A oração do Pai Nosso, nesse texto do Evangelho de Mateus, ela é concluída com o reforço
na temática do perdão, dizendo que é preciso que nós perdoamos a quem nos ofende, para que nós também possamos obter o perdão do nosso Deus e Pai. Como nós vamos receber o perdão de Deus se nós não perdoarmos uns aos outros? O texto do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, mostra a eficácia da oração. A oração é saber ocupar-se daquilo que é tão importante e essencial na nossa vida, para oxigenar a nossa alma, harmonizar o nosso espírito, fortalecer as nossas decisões. E o profeta Isaías diz, esta palavra de Deus, porque na oração nós nos dirigimos a Deus com as nossas súplicas, preces e louvores, e Ele se dirige a nós através da sua palavra, a Bíblia. O profeta Isaías disse que a palavra de Deus é como a chuva que cai na terra, que não evapora antes de fecundar a terra. Nesses dias de tanta chuva, a gente vai agradecendo a Deus, vai sendo reabastecido o manancial das águas e ao mesmo tempo vai fecundando a terra. A palavra de Deus que vem aos nossos ouvidos, chega ao nosso coração, inunda o nosso ser. Ela não deixa de produzir os seus frutos. No tempo determinado, na hora de Deus, ela aflora e produz frutos em abundância. Nós cultivemos, queridos irmãos e irmãs, seguindo o exemplo de nosso Senhor, um espírito de oração. Nós não podemos nos pronunciar a respeito da oração de ninguém. Não podemos julgar a oração das pessoas. Só Deus sabe a intensidade da oração de cada pessoa. Mas nós sabemos apreciar na nossa vida os resultados da oração. Como a oração de fato nos coloca no caminho do sentido do nosso viver. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.